Tá com a sua primeira entrevista agendada pra Carreira Tech e aquele friozinho na barriga tá chegando, a ansiedade tá tomando conta? Vem comigo, eu separei 5 dicas muito legais e não tão óbvias pra te ajudar a arrasar nesse processo. Vamos lá! Primeira dica, acho muito importante que você saiba que nas empresas de tecnologia a gente não tem um ambiente muito formal. Nossa, mano, isso é tão óbvio. Sim, isso é muito óbvio, mas às vezes a gente esquece. E o fato da gente querer se preparar para uma entrevista, utilizando palavras que a gente não utiliza no dia a dia, montando quase que um personagem, porque a gente tem esse receio de como que é o ambiente daquela cultura e daquela empresa nova, faz com que a gente muitas vezes alimente ainda mais a nossa ansiedade e o nosso nervosismo. Então, a primeira dica, que é a mais importante de todas, na minha opinião, é: seja você. Seja a sua essência. Se aquela empresa não aceitar você na essência que você é, do jeito que você é, aquele ambiente não era pra você. É claro que eu não tô falando que é pra você sair falando palavrão e falando mal de um monte de empresas, isso sempre pega mal, tá? Ou enfim, né, xingando todo mundo no processo seletivo. Não é esse o objetivo. Mas não é pra você se vestir de um personagem. Fale o que você realmente pensa, quais são as suas perspectivas pro futuro, o que te fez se candidatar pra essa vaga, de uma maneira genuína, mostrando quem você realmente é. Se todo mundo responder a mesma coisa, ninguém vai se diferenciar. E às vezes o teu diferencial tá no teu jeito de ser. Segunda dica, sempre teste absolutamente tudo antes. Qual vai ser a plataforma da entrevista? Você já usou essa plataforma ou esse aplicativo? Se não, meu bem, tá na hora de testar. Sabe por quê? Às vezes, na hora da entrevista, você clica no botão sem querer, acontece de você sem querer fechar a janela ou se mutar, e se você nunca tiver tido a experiência de navegar por aquela plataforma, você provavelmente vai acabar alimentando de novo nervosismo. E tudo que a gente não quer é que tenha ainda mais nervosismo do que o momento já exige, né? Então faz o seguinte, baixa antes, testa antes, se conecta, se possível, né, por vídeo com alguém antes, pra você testar microfone, som, né? O cenário também é importante, se você tiver com a sua cama bagunçada, põe um fundinho de tela, que ninguém é obrigado a ficar vendo a bagunça na hora da entrevista. Prepare antes, porque dessa forma, durante a entrevista, aquele ambiente já vai ser mais familiar pra você e o nervosismo tende a não ficar tão evidente assim. Terceira dica, faça um mapa mental sobre a empresa. Eu não tô dizendo aqui que você precisa decorar número de clientes, de colaboradores ou data de fundação da empresa, tá? Faz o seguinte, pega uma folha em branco e anota os principais pontos, né, de elementos ali que você percebeu sobre a empresa. Quais foram os elementos que você percebeu com relação à cultura? É uma empresa que trabalha com qual tipo de serviço? O que você vê de perspectiva dentro da área que você se candidatou? Como que você imagina que vai ser o seu dia a dia? Porque dentro disso você vai ter um esquema visual ali que te ajude a entender mais ou menos o funcionamento da empresa. E aí, com base nisso, você vai se sentir muito mais confortável para tirar dúvidas durante o processo e para responder aquela famosinha pergunta do recruiter que é: o que você sabe sobre a nossa empresa? Quarta dica, não tenha medo de dizer que você não sabe. Tá tudo bem a gente não saber das coisas. É muito complicado a gente dizer sim, eu sei do que você tá falando, e aí vem uma outra pergunta técnica e aí fica nítido que você não sabe. Normalmente o que importa pra gente que é recruiter é como que você lida com o fato de não saber o que eu te perguntei. Dica de ouro. Dica de ouro, eu deveria vender essa informação aqui. É muito mais importante pra gente saber como que você lida com o fato de você não saber o que eu te perguntei do que você de fato saber. Não entendeu? Volta o vídeo e assiste de novo. Vai ter um insight bom aí, tô te avisando. Quinta e última dica. Se for a sua primeira entrevista na vida ou a primeira entrevista com aquela área específica, caso você perceba que vai te trazer mais tranquilidade, fale isso, não tem problema nenhum. O recruiter já teve, né, uma primeira pessoa que ele entrevistou pela primeira vez na vida e bateu aquele friozinho na barriga, e já teve também uma primeira entrevista que ele participou na vida e também bateu um friozinho na barriga. A empatia nesse momento, ela vai se fazer presente. Se você comentar isso, né, cara, olha só, é minha primeira entrevista, tô aqui com um pouquinho de nervosismo. O recruiter, ele vai gerar essa empatia por você e muito provavelmente vai dar uma quebrada de gelo, você já vai se sentir um pouco mais confortável. Então, se você achar que é necessário, não tem problema nenhum, fale sobre isso. Pode ser, inclusive, uma técnica para te trazer mais tranquilidade. Coloque essas dicas em prática, que eu tenho certeza que vai ser sucesso essa entrevista. Lembrou de alguém assistindo esse conteúdo? Já aproveita e encaminha ou marca a pessoa aqui nos comentários, porque assim a gente vai se ajudando e construindo o nosso network. Isso é bem importante, hein? Um beijo e até a próxima!